Olá, trabalhadores aeronautas, eu sou Mahatma, sou técnico do DIEESE e assessoro a FENTAC, Federação dos Trabalhadores da Aviação Civil, que engloba tanto a categoria de aeronautas quanto a de aeroviários e aeroportuários. Eu estou aqui hoje para falar sobre a pauta de reivindicações da database 2016-2017, exclusivamente dos aspectos econômicos dessa pauta. Bom, todos já devem saber que a pauta consiste naquilo que se refere aos reajustes dos salários e dos pisos salariais, na reposição da inflação mensurada pelo INPC e IBGE, acrescidas de 5% a título de ganho real. Como nós só teremos o índice inflacionário fechado em dezembro deste ano, nós trabalhamos com a projeção do Banco Central para o índice de inflação da database de vocês, que é dezembro. Segundo o Banco Central, a inflação deve fechar em 8,5% na database de dezembro deste ano. Se acrescemos a isso os 5% pedidos a título de ganho real, teremos um reajuste total de 13,93%, ou seja, quase 14%. Como justificar esse reajuste? Bom, é imprescindível que os trabalhadores tenham consciência de que nos últimos 10 anos o crescimento registrado pelo setor e o aumento da produtividade do trabalho da área operacional da aviação civil foi muito superior ao ganho real registrado ou a valorização dos salários dos trabalhadores da aviação civil. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de quanto é distante a variação dos salários e o desempenho do setor. Para se ter uma ideia, nos últimos 5 anos, ou seja, entre 2011 e 2015, o setor registrou um crescimento da demanda por transporte aéreo de 35,6%, ou seja, um crescimento de 35,6% no volume de operações de transporte aéreo no Brasil, tanto das linhas domésticas quanto das linhas internacionais. O ganho de produtividade do trabalho neste mesmo período foi de 36%, enquanto o ganho real acumulado ou a valorização dos salários acima da inflação dos trabalhadores da aviação, inclusive dos aeronautas, foi de apenas 1% acima da inflação medida no período. Soma-se a isso ainda que, neste mesmo período, foram extintos, ou seja, o saldo entre aqueles que foram admitidos e aqueles que foram demitidos é negativo em menos 629 postos de trabalho na aviação regular, entre 2011 e 2015, segundo o próprio Ministério do Trabalho. Se olharmos para o período mais recente, 2015, perceberemos que, segundo a ANAC, pensando nas linhas domésticas e internacionais, o setor, a demanda de transporte da aviação civil cresceu 4,1% e a produtividade do trabalho cresceu 10,6%. Ao mesmo tempo, os salários, o ganho real registrado nos salários no último ano, 2015, na última database, foi de apenas 0,03%. Por que o ganho de produtividade foi tão maior no ano de 2015? Sobretudo pelo excessivo volume de extinção de postos de trabalho na aviação registrados no ano de 2015. Segundo o CAGED, que é um registro administrativo do Ministério do Trabalho, foram extintos no ano de 2015 2.145 postos de trabalho na aviação civil, sendo que 448 desses postos extintos se referiam ou à atividade de pilotagem aérea, ou seja, pilotos e copilotos, ou à atividade de comissariado. Desse total de 448 postos extintos, 149 referiam-se à atividade de pilotagem e 299 postos foram extintos na atividade de comissariado. Quando pensamos agora nos dados mais recentes, ou seja, os últimos dados que nós temos para trabalhar, de 2016, nós percebemos que essa database não será de fácil negociação, pois o setor, desde outubro de 2015, registra queda na demanda de transporte de passageiros, tanto nas linhas domésticas quanto nas linhas internacionais.
Ou seja, no primeiro semestre de 2016, entre janeiro e junho, o setor registrou um decréscimo na demanda de passageiros de 5,6% e soma-se a isso ainda, segundo o Ministério do Trabalho, a redução ou a extinção de 3.340 postos de trabalho. Sim, no primeiro semestre de 2016, a indústria da aviação demitiu mais do que no ano inteiro de 2015. Só para repetir os dados, em 2016, no primeiro semestre de 2016 foram extintos 3.340 postos de trabalho e no ano de 2015, 2.145. No que se refere à categoria de aeronautas, foram extintos 167 postos apenas no primeiro semestre de 2016, sendo 136 relativos a copilotos e pilotos e 31 postos extintos na atividade de comissariado. Ou seja, a indústria de aviação, após forte crescimento nos últimos anos, vem reduzindo o volume de trabalhadores empregados no setor e intensificando a produtividade de trabalho, ou seja, intensificando o volume e a quantidade de trabalho desses trabalhadores, tanto dos aeronautas quanto dos aeroviários. No que se refere ao reajuste reivindicado no vale-refeição e na diária de alimentação, que nesse ano de 2016 a pedida é de 20%, nós utilizamos outro indicador também mensurado pelo INPC e IBGE como parâmetro. E como também não temos esse índice fechado para a database de 2016, nós pegamos o último dado, que é de julho de 2016, e retroagimos ele no acumulado dos últimos 12 meses para termos uma tendência do que deve ser o aumento com o custo de alimentação em geral e alimentação fora de casa, que servem como parâmetros as negociações de vale-refeição e diária em diversas categorias no Brasil. Para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses fechados em julho, o custo com alimentação em geral medido pelo INPC aumentou em 12,34%. E o custo com alimentação fora do domicílio, nesse mesmo período, foi de 10,92%, ou seja, acima do índice inflacionário. Por isso, costuma-se reivindicar um reajuste maior nas diárias ou nos custos, nas cláusulas que são assentadas nos custos com alimentação dos trabalhadores, pois nos últimos anos a variação do custo com os alimentos tem sido maior do que o custo geral da cesta de produtos consumidos pelos trabalhadores no Brasil. Espero ter contribuído para o debate de vocês e qualquer dúvida basta entrar em contato.